A virada da América Latina para a esquerda. O deslizamento da América Latina para a esquerda desde a implosão da União Soviética despertou a atenção da Rússia, da China e do Irã. Por meio de uma série de acordos políticos e econômicos, a América Latina foi atraída para o quadrilátero estratégico global liderado pelo Kremlin, em oposição ao Ocidente capitalista, especialmente os Estados Unidos. A Rússia tornou-se um importante fornecedor de armas na região. A China estabeleceu uma presença no Panamá e é uma grande compradora de commodities da região. Além disso, o Irã expressou solidariedade com os regimes de esquerda e pode um dia se tornar um fornecedor e uma fonte de conhecimento para a energia nuclear e as capacidades de mísseis do Brasil, antes adormecidas, e também um parceiro da Venezuela em vários projetos comerciais e militares. Em um período muito breve, a fórmula de Gramsci foi usada para penetrar na política latino-americana e com um sucesso muito maior do que os modestos ganhos da KGB soviética durante a Guerra Fria. Mas a mudança na orientação da América Latina não aconteceu por acaso. Duas pessoas foram as principais responsáveis: Fidel Castro, de Cuba, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil. O Foro de São Paulo. Em julho de 1990, Lula da Silva, então líder do marxista Partido dos Trabalhadores do Brasil, com o incentivo de Fidel Castro e do Partido Comunista Cubano, criou o Foro de São Paulo. Desde o início, o Foro tratou da construção do socialismo e da reestruturação da influência do ZEUA na América Latina. Fidel Castro, de Cuba, após a implosão da União Soviética e a morte do marxismo-leninismo, juntou-se a Lula em seu programa de renovação e ressurgimento marxista. O Foro de São Paulo tinha mais de 100 membros da esquerda latino-americana em meados da década de 1990 e realizava reuniões regulares. As 5 primeiras sessões do Fórum foram organizadas pelo Partido dos Trabalhadores do Brasil, pelo Partido Democrático Revolucionário do México, pela Frente Sandinista da Nicarágua, pelo Partido Comunista Cubano e pela Frente Ampla de Esquerda do Uruguai. Os participantes de esquerda nas reuniões do Fórum procuraram encontrar alternativas viáveis para a ideologia neoliberal, um eufemismo para livre comércio, que, segundo a esquerda, enfraqueceu muitos serviços sociais do governo e criou desemprego em massa em toda a América Latina. Delegados dos partidos maoísta, trotskista, marxista-leninista, marxista e social-democrata, bem como de várias organizações terroristas e guerrilheiras, participaram da reunião de 1995 do Foro de São Paulo em Montevidéu. Os organizadores do Foro propuseram um modelo com democracia econômica, social e participativa real que incluísse todos na produção nacional e regional e onde o Estado. Essa não era uma estratégia prescrita para a América Latina, mas um conjunto de alternativas de esquerda para melhorar o desenvolvimento social, alcançar justiça social, estabilidade e paz. A 9ª reunião do Foro foi realizada em Manágua, Nicarágua, em fevereiro de 2000, onde o debate sobre a alternativa ao neoliberalismo continuou. Durante essa sessão, os membros do Foro reconheceram que, por meio da democracia, os eleitores e seus representantes serão capazes de afastar as pressões das grandes potências, neutralizar as ações prejudiciais das corporações transnacionais, neutralizar o poder das elites governantes tradicionais e avançar em direção ao desenvolvimento econômico e social sustentável, com justiça e igualdade. A 10ª reunião do Foro de São Paulo foi realizada em Havana em dezembro de 2001. Participaram 518 delegados de 81 países da América Latina e do Caribe, Europa, Ásia, África, Oriente Médio e Austrália. 74 partidos membros e movimentos políticos estavam representados, além de 127 partidos e organizações convidados. Entre os participantes estavam várias organizações terroristas ativas, incluindo as FARC e o ELN da Colômbia, o Tupac Amaru do Peru, o MIR do Chile, o ETA Basco da Espanha e outros. Os principais eixos das alternativas discutidas enfatizaram a prioridade dos objetivos sociais na recuperação do desenvolvimento e da soberania, os impulsos à integração regional como forma de inserção na economia mundial, a construção de autênticas democracias participativas, levando em conta o crescente papel das mulheres e dos jovens, a profunda luta contínua dos povos indígenas, e a luta contra toda forma de exploração, opressão econômica e alienação dos direitos dos cidadãos. A declaração final foi encerrada com: "Nossa luta é pela transformação política, econômica e social. É uma batalha de ideias por um mundo melhor." Não havia a retórica marxista-leninista do passado sobre luta de classes, confrontos violentos com o capitalismo e revolução mundial. A batalha de ideias do século XXI era sobre transformação e democracia participativa, linguagem esquerdista para engajar os pobres que se automarginalizaram e expulsar a elite dominante por meio das urnas. Essa é a fórmula de António Gramsci para a revolução passiva. O dado ideológico foi lançado para a transformação da América Latina em Estados socialistas, enquanto trabalhavam em conjunto uns com os outros contra a globalização econômica por meio de uma entidade regional idealizada, a Comunidade Sul-Americana de Nações. Quando Luiz Inácio Lula da Silva concorreu à presidência do Brasil com o forte apoio do Partido dos Trabalhadores, PT, marxista, Partido dos Trabalhadores, e de grande parte do campesinato, ele minimizou seu papel de líder operário radical e defensor da reforma agrária.
Imediatamente após ser eleito para a presidência em 2003, Lula começou a lançar novas imagens na parede da caverna de Platão, apresentando sua política econômica ortodoxa aos círculos financeiros do Norte. Lula é a favor do livre comércio, diziam os banqueiros da América do Norte. A enorme dívida externa do Brasil seria paga, mas a nacionalização de grandes indústrias e a reforma agrária não estavam na agenda expressa de Lula. O assessor de política externa de Lula, um marxista linha dura, Marco Aurélio Garcia, revelou tudo quando comentou sobre o esforço de Lula para enganar o mundo sobre a verdadeira natureza do regime marxista do Brasil. Primeiro, temos de dar a impressão de que somos democráticos. Inicialmente, temos de aceitar certas coisas. Mas isso não vai durar. Esse é um exemplo perfeito da fórmula de António Gramsci para conquistar o poder por meio das urnas, consolidar o controle enquanto implanta o marxismo no homem interior e, por fim, avançar para um paraíso do trabalhador socialista. O presidente venezuelano Hugo Chávez juntou-se a Fidel Castro e Lula da Silva em sua liderança conjunta do Fórum de São Paulo em virtude de sua enorme riqueza em petróleo e de uma boca que se iguala para criticar os Estados Unidos. Quando os serviços secretos de inteligência de Castro ajudaram a arquitetar o retorno de Chávez ao poder após um golpe de curta duração em 2002, Chávez retribuiu o favor dando a Cuba bilhões de dólares em petróleo gratuito e altamente subsidiado. Além disso, Castro tornou-se um mentor revolucionário para o impetuoso chefe de Caracas. Chávez parecia ter tomado a iniciativa de se tornar o próximo Fidel da América Latina. Na ausência de Castro, caberia a Lula manter Chávez no caminho gramsciano e salvá-lo de sua propensão a jogar demais suas cartas. Cada um desses, três grandes, trouxe algo especial para a mesa revolucionária na América Latina. Fidel Castro contribuiu com décadas de experiência em neutralizar a hostilidade de uma sucessão de presidentes do EUA. Além disso, a imagem de Castro como uma luz guia do marxismo é muito forte em toda a América Latina. Além disso, graças à assistência soviética durante a Guerra Fria, Castro treinou mais de 10.000 agentes de inteligência cujas redes se estendem por todo o mundo e até mesmo nos mais secretos esconderijos do governo do EUA. Lula da Silva trouxe uma longa experiência na liderança de um sindicato de trabalhadores marxistas no Brasil e, durante anos, manteve relações secretas e estreitas com comunistas e revolucionários em toda a América Latina. Os programas anteriores de tecnologia nuclear e de mísseis balísticos do Brasil poderiam ser um ponto de partida confiável para o desenvolvimento de armas de destruição em massa, especialmente se Hugo Chávez financiasse esse esforço. Isso é mais do que uma possibilidade teórica de isso. Em uma carta enviada ao presidente George W. Bush por 13 membros do Congresso em outubro de 2002, os representantes expressaram sua preocupação com os comentários de Lula da Silva sobre a adesão ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Lula é citado na carta como tendo dito que o cumprimento do TNP só faria sentido se todos os países que já têm armas claras desistissem delas. Ele continuou: se alguém me pedir para me desarmar e ficar com um estilingue e ele vier me atacar com um canhão, de que adianta? E, concluindo, todos nós, países em desenvolvimento, ficamos com um estilingue nas mãos enquanto eles têm bombas atômicas. Hugo Chávez seguiu uma linha cuidadosamente planejada em uma revolução passiva lenta, primeiro vencendo as eleições por meio do processo democrático, consolidando sua presidência com o apoio ativo de Cuba, desarmando os militares e a polícia, neutralizando as forças de oposição, assegurando sua base eleitoral por meio da redistribuição de terras, obtendo poderes políticos ampliados para uma Assembleia Nacional que ele controlava, silenciando a mídia independente, reescrevendo partes selecionadas da Constituição do país, iniciando a nacionalização de entidades econômicas estratégicas e estabelecendo novas regras de participação nos lucros para empresas estrangeiras. Ele construiu, com a ajuda e o aconselhamento de Fidel Castro e Lula da Silva, uma versão latino-americana do modelo de Gramsci de revolução passiva para exportar para os países vizinhos. O modelo de Gramsci usado por Fidel Castro, Lula da Silva e Hugo Chávez no desenvolvimento do modelo socialista venezuelano exerce uma influência contínua em pelo menos 5 outros países latino-americanos, impulsionando seus respectivos deslocamentos para a esquerda. Alguns parecem estar seguindo o roteiro do populismo de Gramsci-Chávez para a Revolução Bolivariana, enquanto outros parecem escolher a salsa política a fim de desenvolver sua nova orientação socialista. A desigualdade social é o problema central da América Latina, uma realidade que não passou despercebida por Fidel Castro, Lula da Silva ou Hugo Chávez. Como os Três Mosqueteiros, esse trio socialista empunha a espada do populismo radical, ou marxismo de Gramsci, em toda a América Latina. Eles oferecem às massas frustradas uma liderança carismática, impulsos messiânicos, socialismo revolucionário e a capacidade crescente, graças aos prodigiosos recursos petrolíferos da Venezuela e ao aumento dos preços, de fornecer subsídios aos pobres. Seu programa gramsciano baseia-se na redução das desigualdades sociais por meio de suplementos de renda e promessas do governo de que mais coisas virão como uma ferramenta para angariar votos. Em suma, a democracia está sendo usada para garantir o poder para a governança socialista sob a orientação de líderes carismáticos que, com o tempo, destruirão suas próprias democracias liberais. A reforma constitucional na Venezuela, por exemplo,
não se trata apenas de reescrever princípios para governar a sociedade. Em vez disso, a nova Constituição incorporou a filosofia de Hugo Chávez para a mudança revolucionária e uma nova visão estratégica do papel do Estado na vida das pessoas, o anti-imperialismo, Estados Unidos, e uma mudança no equilíbrio geopolítico de poder da América Latina. Cuba. Fidel Castro fez uma acusação severa contra o capitalismo em um discurso na reunião do Grupo dos 77 em setembro de 1999. Os temas de Castro seriam repetidos várias vezes pelos progressistas, socialistas e marxistas ocidentais nos protestos anti-globalização que se seguiram na América do Norte e na Europa. O mundo ainda está muito longe de materializar o potencial da globalização. Hoje, ela se desenvolve sob a égide de políticas neoliberais que impõem mercados não regulamentados e privatização desenfreada. Longe de promover a expansão do desenvolvimento em um mundo cada vez mais interdependente e com grande necessidade de compartilhar os progressos alcançados, a globalização neoliberal agravou as desigualdades existentes e elevou a alturas desordenadas as desigualdades sociais e os contrastes mais perturbadores entre a riqueza extrema e a pobreza extrema. Menos de 3 meses após a sessão do G77 de 1999, mais de 50.000 manifestantes anti-globalização tomaram as ruas de Seattle e fecharam as reuniões da Organização Mundial do Comércio. Peter Boyle, do Partido Socialista Australiano, foi sucinto: esse movimento é fundamentalmente contra o capitalismo, ideologicamente, é um exército desorganizado, cujos principais destacamentos incluem comunistas, anarquistas, feministas, ambientalistas, antirracistas, neo-hippies e defensores de estilos de vida alternativos. Boyle acrescentou que essas correntes estão unidas em oposição à tirania corporativa. 4 meses após a Battle for Seattle, Castro aprimorou a tirania corporativa e outros temas importantes anti-globalização em um discurso na sessão de abertura da Cúpula do Sul. A globalização foi mantida firme pelos padrões do neoliberalismo, portanto, não é o desenvolvimento que se torna global, mas a pobreza; não é o respeito pela soberania nacional de nossos Estados, mas a violação desse respeito; não é a solidariedade entre nossos povos, mas o suave kipti na competição desigual que prevalece no mercado, disse Castro ao seu público. Nesta cúpula dos países do terceiro mundo, teríamos de dizer: ou nos unimos e estabelecemos uma cooperação estreita, ou morremos. Com o movimento anti-globalização em curso e o socialismo fortalecido em casa, Castro celebrou seu aniversário de 75 anos com o seu marxista protegido Hugo Chávez em 1 de agosto de 2001. Com o movimento anti-globalização em andamento e o socialismo fortalecido em seu país, Castro comemorou seu aniversário de 75 anos com seu protegido marxista Hugo Chávez em agosto de 2001. Um aspecto fundamental da Revolução Social de Chávez na Venezuela foi a estreita colaboração com seu mentor, Fidel Castro. Deve-se suspeitar fortemente que Chávez aprendeu o ABC do projeto gramsciano com Castro e também nas reuniões do Foro de São Paulo durante a década de 1990. Mais de 3.000 instrutores cubanos e 450 profissionais da área médica foram enviados à Venezuela para ajudar Chávez a consolidar seu controle e angariar apoio entre os mais necessitados do país. Os vínculos entre Cuba e Venezuela também foram fortalecidos no nível médio por meio do intercâmbio de governadores e políticos da sociedade civil, delegados jovens e sindicalistas. Esses últimos são especialmente importantes na fórmula de Gramsci para consolidar o apoio do povo. Castro estava ajudando Chávez a construir a base necessária para a transição para um Estado comunista totalitário, embora baseado no marxismo cultural de António Gramsci. Em 2001 a relação entre Venezuela e Cuba estava apenas começando. Pelo fim de 2005, Cuba havia enviado 30.000 médicos, dentistas, professores e treinadores de esporte para a Venezuela para trabalhar principalmente nas favelas pró-Chávez de Caracas. Essas medidas são essenciais no projeto de Gramsci para consolidar o apoio da população em preparação para neutralizar a autoridade coercitiva da polícia e dos militares. Também em 2005, o presidente venezuelano Hugo Chávez convidou centenas de agentes de inteligência cubanos para Caracas, onde eles assumiram posições em cargos-chave de segurança em todo o governo. Os cubanos foram vistos na principal agência civil de inteligência e investigações preventivas, na inteligência militar, no Banco Central, no Ministério do Interior e no Departamento de Imigração. Os cubanos também passaram a ocupar cargos administrativos importantes em todos os estados da Venezuela, e os cubanos dominaram a equipe de segurança de Chávez. Enquanto isso, a Venezuela estava fornecendo dinheiro para vozes da oposição gramsciana em vários países latino-americanos com o objetivo de permitir o surgimento de regimes marxistas em todo o continente. O pessoal treinado por Cuba e os recursos petrolíferos venezuelanos se uniram para empurrar os países latino-americanos para a esquerda. O principal ingrediente para tornar isso possível foi a implementação do marxismo cultural de Gramsci, um projeto que está produzindo resultados significativos contra uma oposição morna. Durante a visita de uma delegação militar chinesa em julho de 2001, Raúl Castro aproveitou a oportunidade para reiterar o total apoio de Cuba aos esforços de Pequim para alcançar a unidade nacional por meio da incorporação de Taiwan. Os membros da delegação chinesa disseram que sua visita fazia parte dos esforços contínuos para fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois povos e suas forças armadas. Em abril de 2005,
a China aumentou suas vendas militares a Cuba, embora Castro tenha dito que não incluíam armas. No entanto, as agências de inteligência do EUA detectaram remessas de armas para Cuba em 2000, incluindo explosivos de uso duplo, civil-militar. Fidel Castro visitou o Irã, o terceiro centro do quadrilátero estratégico, em maio de 2001. Ele elogiou Teherã por sua luta contra o imperialismo. Minha visita ao Irã, para mim e para minha nação, é um grande privilégio, disse Castro na televisão estatal do Irã. Na Universidade de Teherã, Castro disse ao seu público que Irã e Cuba, em cooperação um com o outro, podem colocar os Estados Unidos de joelhos. O regime do EUA é muito fraco e estamos testemunhando essa fraqueza de perto. Em 2003, Teherã e Havana uniram forças, com Cuba bloqueando as transmissões de satélite do EUA para o Irã. O satélite de comunicações comerciais Telstar 12 orbita a 15 graus a oeste, 22.000 milhas acima do Atlântico. O satélite estava posicionado muito longe do Irã para interferir de forma eficaz, mas estava ao alcance de Cuba. Com a ajuda de Havana, os noticiários de TV transmitidos pela Voz da América no idioma persa nunca atingiram o público-alvo. Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2003, com 62% dos votos. Marxista, Lula aproveitou as frustrações do público em relação à incapacidade do governo de proporcionar prosperidade após uma década de reformas de livre mercado e uma dívida pública que chegava a impressionantes 260 mil milhões de dólares. Durante toda a sua campanha, Lula retratou os Estados Unidos como o principal inimigo e permaneceu firme em sua oposição ao acordo proposto para a área de livre comércio das Américas. Ele também prometeu usar o setor de alta tecnologia do Brasil para impulsionar a economia, produzindo e vendendo armas nucleares. Lula da Silva criou e convocou reuniões anuais do Foro de São Paulo em 1990. Essas primeiras conferências contaram com a participação de todos os partidos comunistas e de esquerda radical da América Latina, bem como das organizações terroristas da região, do Exército Republicano Irlandês, dos terroristas do ETA da Espanha, do Comando-Geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina e de representantes de Estados patrocinadores do terrorismo, Iraque, Líbia, Cuba e outros. As reuniões do Foro de São Paulo serviram como sucessoras do Congresso Tricontinental de Fidel Castro, criado em 1966 para ajudar os grupos terroristas a coordenar melhor seus ataques contra os Estados Unidos e seus aliados. A partir desse início modesto, o Foro se transformou em um importante coordenador para um número cada vez maior de membros internacionais. O Foro também serviu como uma importante fonte de desinformação contra o Ocidente. Os documentos de trabalho da reunião de dezembro de 2002 do Fórum, por exemplo, afirmavam que as tropas da OTAN perpetraram genocídio em Kosovo, as forças americanas e britânicas massacraram a população no Afeganistão, e Israel continua a executar uma política sistemática de assassinato de palestinos. Desde o primeiro dia de sua presidência, Lula deixou claro que atuaria em parceria com seus aliados ideológicos, Fidel Castro em Cuba e o presidente Hugo Chávez na Venezuela. Em seu primeiro dia no cargo, Lula tomou café da manhã com Chávez e jantou com Castro. Dado o relacionamento próximo de Lula com Castro ao reunir esquerdistas radicais e terroristas nas reuniões do Foro de São Paulo e sua liderança rígida do Partido dos Trabalhadores de Esquerda do Brasil, não é surpresa que ele tenha abraçado Castro e seu protegido, Hugo Chávez. Além disso, dada a posição de Lula sobre a suposta exploração da América Latina pela América do Norte, ele certamente foi um parceiro de Castro na orientação da campanha antiglobalização contra o neoliberalismo e os Estados Unidos em particular. O Foro de São Paulo, incluindo todos os seus membros comunistas e da esquerda radical, parece ter sido a diretoria da campanha antiglobalização contra o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e outras instituições financeiras internacionais e fóruns de livre comércio. Apesar de sua retórica e de suas atividades anti-estadunidenses nas sombras, Lula tem feito uma longa campanha para tentar convencer as autoridades das agências de empréstimo e a comunidade política externa do EUA de que ele é um político com quem podem negociar. O Institute for Policy Studies, sediado em Washington, D.C., um think tank da esquerda radical com muitas conexões entre os chamados progressistas no governo e no Congresso dos Estados Unidos, ajudou Lula a defender seu ponto de vista. O apoio do presidente Lula da Silva no Partido dos Trabalhadores, de acordo com o Maldon Institute, foi obtido dos adeptos da teologia da libertação da Igreja Católica Romana Radical e do pastorado do trabalho da Igreja, estudantes intelectuais de esquerda e castristas, fações comunistas trotskistas e organizações camponesas radicais, incluindo o militante Movimento dos Sem Terra, MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O MST é um dos fundadores da Rede de Ação Direta Antiglobalização People's Global Action, PGA. O pragmatismo de Lula ao implementar o modelo marxista revisionista de Gramsci criou uma corrente cruzada de percepções no norte industrializado. Ao mesmo tempo em que ele se limitava a falar sobre a necessidade do livre comércio para atender e reduzir a enorme dívida externa do Brasil, ele também se reunia regularmente, por meio do Foro de São Paulo, com esquerdistas revolucionários como o Partido Comunista Cubano, o Partido Marxista dos Trabalhadores do Brasil, os Sandinistas da Nicarágua,
o FMLN comunista de El Salvador, os terroristas do Exército Republicano Irlandês, o ETA basco, as Farc da Colômbia e alguns dos terroristas mais sanguinários do Oriente Médio. Em suma, o presidente Lula da Silva é um marxista com o objetivo de eliminar o poder e a influência do EUA na América Latina, mas somente quando for a hora certa. Ele permaneceu um comerciante livre descontente por necessidade, mesmo quando abraçou o presidente George W. Bush durante sua visita ao Brasil em março de 2007. A questão em aberto é qual será seu curso político quando ele considerar que é o momento certo. A estratégia de Lula é lidar com os Estados Unidos enquanto auxilia os países sul-americanos em seu deslizamento para a esquerda e promove uma nova unidade por meio da Comunidade Sul-Americana de Nações, uma comunidade continental semelhante à União Europeia. 12 países assinaram um acordo para criar um novo bloco comercial, representando 361 milhões de pessoas, com um produto interno bruto de 973 mil milhões de dólares e exportando 181 mil milhões de dólares em bens e serviços. A Comunidade das Nações oferece um meio de manter boas relações com os EUA, ao mesmo tempo em que constrói uma unidade continental de Estados socialistas e explora conexões econômicas e políticas com potências emergentes, como a China e o Irã. Quando o presidente Lula da Silva foi eleito para a presidência, ele encontrou seu país conturbado com problemas de longa data que desafiavam soluções rápidas. O crime organizado havia saqueado a nação durante anos, e assassinos haviam sido contratados por comerciantes para eliminar os mais pobres e as pessoas em situação de rua. Uma análise realizada pelo MST revelou, em 2004, que o governo de Lula havia assentado menos de 30 mil famílias rurais, em comparação com as 115 mil famílias exigidas pelo Plano Nacional de Reforma Agrária. Como consequência, o MST prometeu invasões de terras e prédios por camponeses sem terra, bem como manifestações públicas para chamar a atenção para a necessidade de reforma agrária. O programa de assistência em dinheiro Bolsa Família do presidente Lula da Silva, no valor de mais de 11 milhões de dólares, pagava $40 por mês às famílias pobres, desde que seus filhos frequentassem a escola regularmente e fizessem exames de saúde e vacinas regularmente. Muitos acreditavam que o programa Bolsa Família era um dos programas sociais mais bem-sucedidos do Brasil e foi a chave para a reeleição esmagadora de Lula em outubro de 2006, 60%. Mas desde o início de seu primeiro mandato, Lula enfrentou um dilema. Embora seu principal desejo fosse transformar o Brasil em um Estado socialista de comércio justo, a grande dívida do governo do país, subscrita principalmente por bancos e contratos dos EUA, levou a dançar com o diabo capitalista no caminho para alcançar seus objetivos revolucionários marxistas. Para acalmar seus credores nervosos no Norte, Lula prometeu pagar a dívida e cumprir os contratos de livre comércio existentes. Embora reconhecesse que o povo brasileiro votou em outro modelo econômico, socialismo, Lula segurou o nariz e seguiu a linha nas negociações de livre comércio com o presidente George W. Bush e as autoridades comerciais dos EUA em março de 2007. Prometendo usar seu segundo mandato, que começou em 1º de janeiro de 2007, para elaborar políticas que produziriam um crescimento anual de 5%, o presidente Lula da Silva enfrentou uma enorme tarefa econômica. O Brasil estava sendo arrasado por uma enorme dívida com uma taxa de juros de referência de 13,25%, abaixo da alta de 19,75%. Essas são as taxas de juros mais altas do mundo e prometem manter o Brasil em uma condição de depressão econômica perene. O presidente Lula da Silva conseguiu adiar o dia do inevitável confronto com os Estados Unidos. Primeiro, no início de seu primeiro mandato, Lula teve que encontrar uma maneira de acalmar os ânimos entre seus seguidores por adotar um caminho tático de livre comércio. A oportunidade de conseguir isso surgiu em janeiro de 2003, quando Lula usou o pódio do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, para defender a ajuda aos pobres do mundo. A reunião de Davos contou com a presença de centenas dos maiores agitadores e movimentadores financeiros do mundo e de importantes líderes políticos de todo o planeta. Lula pediu que os governos do Norte e os grandes investidores criassem um fundo global para combater a pobreza e a fome em todo o mundo. Lula, filho de um agricultor pobre, disse que os países estão gastando bilhões e bilhões de dólares em uma corrida armamentista e gastando dinheiro em coisas que não são prioritárias. Ao mesmo tempo, disse ele, olhamos para os países do terceiro mundo e milhões de mulheres e crianças morrem porque não conseguem ingerir as calorias de que precisam. Lula não está isento de potencial de influência na negociação com o Norte e seus credores. Ele declarou abertamente que o Brasil deveria reiniciar seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos. O presidente da Silva está convencido de que sua instalação nuclear em Resende, não muito longe do Rio de Janeiro, será usada para produzir urânio de baixo enriquecimento para uso em usinas de energia, e não material altamente enriquecido para uso em armas nucleares. Além disso, o Brasil tem um dos maiores depósitos de urânio do mundo. Se dominar o ciclo completo do combustível, o país poderá vender urânio pouco enriquecido a terceiros, o que lhe renderá bilhões de dólares por ano. Um problema com esse cenário é que o Brasil tem um longo histórico de restrições às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, da ONU.
Durante as inspeções anteriores da AIEA, máquinas essenciais foram cobertas para evitar a divulgação dos avanços tecnológicos do Brasil. A AIEA insiste que a divulgação completa de todos os equipamentos é necessária para garantir que o urânio não esteja sendo enriquecido a um nível em que possa ser usado no desenvolvimento de armas nucleares. Além disso, a AIEA quer conhecer as fontes dos equipamentos do Brasil. De acordo com relatórios de 1975, o Brasil transferiu tecnologia de suas usinas de energia para um programa de armas nucleares. O Brasil é o maior parceiro comercial da China na América Latina, enquanto a China é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, depois dos Estados Unidos e da Argentina. Em uma visita à China no início de 2004, o presidente Lula da Silva disse aos seus anfitriões que o Brasil e a China compartilham a visão de uma ordem internacional mais justa e equitativa, baseada na multipolaridade e no respeito ao direito internacional. O líder chinês Hu Jintao respondeu que acreditava que a visita de Lula impulsionaria a parceria estratégica entre a China e o Brasil. Vários acordos foram assinados durante a visita para promover uma maior cooperação entre os dois países. Durante uma viagem de 2 semanas pela Argentina, Chile, Cuba e Brasil, o presidente chinês Hu Jintao disse à Assembleia Nacional do Brasil que a China estava determinada a forçar laços, sem precedentes, com os países da América Latina e do Caribe. O Brasil proclamou a China como um parceiro estratégico. Cerca de 10 milhões de árabes vivem no Brasil, a maior população árabe fora do Oriente Médio. Cerca de 25 mil da população muçulmana do país vivem na cidade de Foz do Iguaçu, no sudoeste do país, que é a parte brasileira da área da Tríplice Fronteira, onde suas fronteiras convergem com as do Paraguai e da Argentina. É uma área amplamente conhecida pelo contrabando de armas e drogas, fraudes com documentos e moedas, lavagem de dinheiro e várias outras atividades ilegais. Estimativas informam que de 10 dólares a 12 mil milhões de dólares passam pela área da Tríplice Fronteira anualmente. Parte do dinheiro é desviada para militantes islâmicos no Oriente Médio. O Brasil nega a presença de jihadistas islâmicos na área da Tríplice Fronteira. Em setembro de 2007, o presidente Lula da Silva lançou um esforço de 1 ano, em nível de gabinete, para desenvolver uma nova estratégia de segurança e defesa nacional. O objetivo ostensivo é fazer do Brasil uma potência militar no século XXI. Não podemos ser subordinados, disse Lula. Temos que ser ousados. Venezuela. O presidente Hugo Chávez controla o 5º maior país produtor de petróleo do mundo, o que coloca uma enorme quantidade de dinheiro à sua disposição. Um protegido marxista de Fidel Castro, ele provou ser um incendiário efusivo que atraiu um bando de melhores amigos na Rússia, China e Irã. O presidente Chávez moldou seu governo para servir de modelo para a aplicação prática da fórmula de Gramsci na América Latina e no Caribe, e deu aos guerrilheiros marxistas narcotraficantes da Colômbia, as Farc, um santuário privilegiado na Venezuela. Muitos latinos pobres o respeitam muito pelos programas que implementou para ajudar os que estão na base da escala econômica. O jornalista Arnaldo de Borges Grave chama Chávez de Robin Hood em traje de Che Guevara, roubando dos ricos para dar aos pobres, incluindo hospitais gratuitos com 17 mil médicos e dentistas cubanos. Apesar dos bilhões de dólares em receita de petróleo da Venezuela, o socialismo de Hugo Chávez trouxe inflação alta, escassez crónica de alimentos e tumultos, aumento da criminalidade e longas filas com centenas de venezuelanos esperando para comprar suprimentos assustadores de leite, frango e açúcar em mercados externos administrados pelo Estado e com pessoal militar. O apoio ao socialismo bolivariano de Chávez começou a diminuir, mesmo entre os mais pobres entre os pobres. O presidente Chávez continua fixado em sua visão de imitar Simón Bolívar, um líder de exércitos rebeldes nascido em Caracas que libertou uma grande área do domínio espanhol no início do século XIX. Bolívar morreu em 1830. De acordo com Chávez, Bolívar, assim como ele próprio, era um socialista cuja visão de uma América Latina unida baseava-se em sua determinação de se opor aos Estados Unidos na construção de uma sociedade sem classes em oposição a uma série de oligarcas e imperialistas. Chávez está cercado de extrema pobreza em seu próprio país, incluindo grandes favelas nas margens de Caracas. Em 2007, 74% dos venezuelanos viviam abaixo da linha da pobreza. Chávez agiu rapidamente após sua eleição para a presidência, expropriando terras e entregando-as a pequenos agricultores, e começou a nacionalizar os principais setores. Eu represento uma nação, declarou Chávez em 2003. O furacão revolucionário foi desencadeado na Venezuela e não vai parar até que tenhamos uma verdadeira e bela pátria. O presidente Chávez ordenou a criação de 17 mil conselhos comunais em todo o país e destinou 2 mil milhões de dólares para financiar suas operações. O slogan oficial desses conselhos é Build Power from Below. Diz-se que o objetivo é construir uma democracia de base e dar poder ao povo, mas o objetivo real parece ser o fortalecimento do controle central. Os pobres urbanos foram escolhidos para receber atenção especial, os mais fervorosos apoiadores de Hugo Chávez. Os membros desses conselhos sociais também constituem o núcleo da Milícia Nacional que está sendo desenvolvida.
O núcleo central dessas milícias é treinado em guerra de guerrilha e contra-insurgência no estilo cubano e armado com armas, granadas e facas para defender a Venezuela. Esses conselhos comunais estão sob o controle direto de Chávez. Os planos são de expandir a reserva da Venezuela de cerca de 200 mil para 1 milhão. Além de criar um espírito marcial controlável no povo venezuelano, as milícias estão voltadas para os gringos nos Estados Unidos, longe de suas próprias dificuldades. A busca de Chávez para acabar com a pobreza na Venezuela levou a trazer milhares de médicos e consultores educacionais cubanos para o país, bem como a polícia secreta cubana. Entre as lições que Chávez aprendeu com Castro estava a melhor forma de reforçar o controle sobre a política interna por meio do controle das instituições públicas e de aumentar sua estatura internacional desafiando os Estados Unidos. Chávez, seguindo o conselho de Fidel Castro, adotou uma linha dura para consolidar sua posição, especialmente depois de sobreviver a um golpe militar mal sucedido contra ele em abril de 2002. Dois dos principais conspiradores, os líderes das maiores federações empresariais e trabalhistas da Venezuela, foram perseguidos pela polícia e acusados de traição. Chávez não perdeu um passo na condução de seu furacão revolucionário. No verão de 2007, Chávez, ostentando o exército mais poderoso da região, substituiu seu ministro da Defesa, o general Raul Baduel, pelo general Gustavo Rangel, que havia comandado a Milícia Nacional de 100 mil membros da Venezuela. Essa foi uma medida importante, pois eliminou o general Baduel, que disse em seu discurso de despedida que devemos nos separar da ortodoxia marxista e fortaleceu a integração das forças armadas e das milícias, cada uma vigiaria a outra. Em 2005, ele passou a restringir a liberdade de imprensa ou, como disse o presidente Chávez, podemos dizer que o povo venezuelano começou a se libertar da ditadura da mídia privada. Chávez criou uma lei que lhe dava o poder de suspender as licenças de estações de rádio e televisão quando suas transmissões fossem consideradas contrárias à segurança da nação. Ele também enviou milhares de jovens venezuelanos a Cuba para doutrinação e reescreveu a Constituição para ampliar seus poderes em várias áreas. Para os chavistas, qualquer crítica ao presidente é um ataque à nação. O presidente Chávez proclamou que poderia retirar a concessão de qualquer meio de comunicação que praticasse terrorismo midiático. Grandes nuvens de tempestade pairaram sobre a liberdade de imprensa na Venezuela depois que o governo Chávez se recusou a renovar a licença de transmissão da Rádio Caracas Television, conhecida simplesmente como RCTV, em meados de 2007. Como muitas de suas novelas picantes e extremamente populares atraíam um grande público, o governo Chávez citou as crianças como sendo afetadas pelo sexo e pela violência como motivo para recusar a renovação da licença da RCTV. Chávez acusou a RCTV de envenenar as almas das crianças com sexo irresponsável. Mas a programação da RCTV também incluía reportagens diárias que criticavam duramente Chávez e o governo, o que, nos termos de Chávez, os tornava terroristas da mídia. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Caracas para protestar contra o fechamento da rede RCTV. Estudantes universitários bloquearam uma importante rodovia por horas depois que a Rádio Caracas Television parou de transmitir. O presidente Chávez não cedeu, acusando a RCTV de atividades subversivas. Balas de borracha e gás lacrimogéneo foram disparados pela polícia na tentativa de dispersar as manifestações. Os manifestantes gritavam "Liberdade, liberdade" para protestar contra a recusa de Hugo Chávez em renovar a licença de transmissão da RCTV. No final, o presidente Chávez ganhou o dia silenciando a RCTV, uma das últimas fontes de crítica ao seu regime socialista, marxista, cada vez mais totalitário. Chávez e seu conselheiro Fidel Castro cumpriram o requisito da fórmula de Gramsci que exige o fechamento das vozes independentes da mídia. Essa ação é um pré-requisito para o sucesso nas etapas seguintes do projeto gramsciano para a Revolução Cultural. Enquanto isso, a Bolívia e o Equador tomaram iniciativas semelhantes para subjugar a mídia independente. Evo Morales, da Bolívia, explicou que os principais adversários da minha presidência, do meu governo, são certos meios de comunicação. A pressa do presidente Chávez em construir o socialismo na Venezuela foi retardada pela recusa do povo em validar suas 33 principais mudanças constitucionais propostas em agosto de 2007, que teriam permitido que ele fosse reeleito indefinidamente e levasse adiante sua Revolução Bolivariana. Com os partidários políticos do presidente Chávez no controle firme da Assembleia Nacional, 160 apoiaram as revisões constitucionais propostas e 7 se abstiveram. Milhares de eventos foram programados para explicar as 69 emendas que exigiam voto popular para garantir a aprovação por meio de um referendo em dezembro. Os estudantes universitários iniciaram protestos contra as mudanças constitucionais e foram recebidos pela polícia que disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha e por outros partidários de Chávez que dispararam pistolas contra os manifestantes em massa. O confronto levou o governo a desafiar a autonomia das universidades públicas da Venezuela, cujos reitores estavam alinhados com aqueles que se opunham a Hugo Chávez e seus movimentos em direção ao socialismo. Em 1º de dezembro de 2007, os venezuelanos rejeitaram as emendas propostas pelo presidente Chávez à Constituição por uma margem de quase 10%. Muitos simplesmente disseram que se opunham ao socialismo na Venezuela.
Outros acreditavam que as mudanças dariam muito poder a Chávez. Muitos chavistas insatisfeitos não compareceram para votar. Entre suas queixas estava a insistência anterior de Chávez para que os 4 partidos políticos que compunham sua coalizão de governo se fundissem em um único, Partido Socialista Unido. Outro centro de raiva latente baseava-se na recusa anterior de Chávez em renovar a licença de transmissão de uma estação de televisão popular. Alguns militares se atrasaram por causa do esforço de Chávez para transformar as Forças Armadas em uma ferramenta de seu projeto socialista. E muitos políticos chavistas não estavam entusiasmados com as reformas, especialmente porque a aprovação delas permitiria que Chávez concorresse ao cargo indefinidamente, enquanto outros cargos ainda estariam funcionando de acordo com as regras constitucionais pré-socialistas. O presidente Chávez encarou sua derrota eleitoral com cautela, dizendo que o motor falhou, então teremos que ir de burro. Ele admitiu que havia se movido rápido demais e muito à frente do povo venezuelano. Chávez disse que os 5 anos restantes de seu atual mandato seriam concentrados nos 3R, a revisão, retificação e relançamento da Revolução Socialista. A partir dessa plataforma, Chávez avançou para tratar das questões e problemas pendentes que levaram à retenção do apoio às emendas constitucionais propostas em dezembro de 2007. Em 2007, a liberdade de imprensa na Venezuela estava em perigo, pois o país estava dando mais um passo em direção ao socialismo do século XXI. Muitos jornalistas e proprietários de mídia acreditam que Chávez controlará ou eliminará todas as vozes da mídia independente até 2012. No projeto de Gramsci, a Igreja Católica Romana era o inimigo público número 1. Para o sucesso do marxismo, a Igreja deve ser destruída. Por isso, não foi surpresa quando Chávez mirou na Igreja Católica Romana, chamando-a de tumor na sociedade venezuelana. Chávez também disse ao arcebispo Roberto Lacartelion que o veria no inferno. Após sua reeleição em 2006, Chávez enfrentou um problema sobre o qual António Gramsci havia alertado para conseguir um caminho indireto para um governo marxista: a autonomia da Igreja Católica Romana, que servia como uma importante fonte de valores contrários para guiar os cidadãos comuns em suas vidas diárias. 96% dos venezuelanos eram católicos romanos em 2006 e 74% haviam expressado sua confiança na Igreja em uma pesquisa de opinião pública de 2005. A Igreja permaneceu principalmente em seus ministérios e no atendimento ao povo venezuelano. O cardeal Oroza Savino, no entanto, avisou ao presidente Chávez que a Igreja venezuelana continuaria a se manifestar contra o deslocamento em direção à ditadura socialista, uma vez que ela desafia a liberdade sob o pretexto de ajudar os pobres. A Igreja na América Latina deve manter uma separação clara entre ela e o Estado, aconselha o padre Robert Assirico, mas também tem interesse em preservar a liberdade e o pluralismo. A resposta do presidente Chávez foi interessante porque refletiu o ensinamento de Gramsci e se tornou um ponto-chave no modelo venezuelano da praticidade da fórmula de Gramsci. Evitando o confronto com o cardeal Savino, Chávez voltou-se para a autoimersão no imaginário cristão. Ele usou o messianismo como um meio de tentar convencer o povo venezuelano de que socialismo é cristianismo e se referiu a Cristo como o maior socialista da história. Chávez disse que o reino de Cristo é o reino do socialismo. A Igreja, no entanto, não estava gostando nada disso. Muitos documentos da Igreja condenaram o socialismo na teoria e na prática. Avaliar como Chávez lida com a Igreja Católica Romana será um aspecto central do modelo gramsciano exportado para outros países latino-americanos. Marxistas como Chávez devem neutralizar a influência da Igreja, pois os valores cristãos, por sua própria existência, desafiam o governo ditatorial. Gramsci foi claro: a Igreja Católica Romana deve ser destruída. A primeira vítima resultante da anulação da liberdade religiosa sempre foi a liberdade individual. Gramsci aconselhou que qualquer formação de uma vontade coletiva nacional popular é impossível a menos que a grande massa de camponeses irrompa simultaneamente na vida política. Seguindo a fórmula do pensador italiano, Hugo Chávez prometeu uma revolução agrária quando chegou ao poder em 1998. Como em outras partes da América Latina, a maioria das terras agrícolas do país estava concentrada em poucas mãos. Chávez foi especialmente duro com os criadores de gado e proprietários de grandes propriedades, o que o tornou muito popular entre os numerosos pobres da Venezuela, que constituíam a base de seu apoio político. A elite ficou indignada, principalmente depois que o governo de Chávez concedeu títulos de cerca de 9.000 acres a fazendeiros pobres em 2001. Um pecuarista que perdeu 360 acres do rancho de 7.400 acres de sua família disse: a visão do presidente Chávez de uma revolução passiva, por meio da redistribuição de grandes propriedades de terra, ganhou velocidade em 2005. Os pobres da Venezuela ficaram em êxtase quando mais títulos de terra foram concedidos aos agricultores rurais. Saudando Hugo Chávez, Carlos Júlio Roja, que recebeu 37 acres, disse que ele, Chávez, é um homem dos pobres, o único que lutou pelos pobres. Ele perguntou: quantos camponeses poderiam se alimentar com essa terra? A terra perdida nesse caso era uma área de 32.000 acres de propriedade britânica que havia sido expropriada pelo governo em 2007,
Chávez, depois de ganhar um terceiro mandato em uma eleição esmagadora em 2006, acelerou seus motores proletários. Estamos caminhando para o socialismo, e nada nem ninguém pode impedi-lo. Ele solicitou à Assembleia Nacional que lhe concedesse poderes especiais, uma lei revolucionária de habilitação, que lhe permitiria aprovar leis econômicas por decreto. Reclamando da privatização que precedeu sua presidência, Chávez falou da necessidade de colocar os campos de petróleo mais importantes do país sob controle estatal. Usando seus novos poderes econômicos, Chávez rapidamente nacionalizou por decreto as empresas elétricas e de telecomunicações da Venezuela. As empresas inicialmente afetadas foram a AES Corporation e a CE National Telephones de Venezuela, CAN, a maior empresa de capital aberto do país. A nação deve recuperar a propriedade de setores estratégicos, declarou Chávez. O presidente Chávez gastou bilhões de dólares para criar a ideia de uma revolução bolivariana na América Latina e no Caribe. Em agosto de 2007, Chávez pediu às nações do Caribe que buscassem maior independência dos Estados Unidos. Prometendo compartilhar a riqueza petrolífera da Venezuela, Chávez prometeu fornecer combustível em condições preferenciais. Insinuando-se nos assuntos de outros países, ele criou uma reação de intensidade variável de país para país contra sua intromissão. No entanto, o placar inclui vários países que se inclinaram para a esquerda, com alguns se tornando aliados ideológicos de Hugo Chávez. O fato de ele ter bilhões de dólares na ponta dos dedos sem dúvida não foi esquecido em algumas dessas reorientações estratégicas. Socialistas de diferentes solidariedades com Chávez governavam mais de 300 milhões de pessoas no início de 2008, Venezuela, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Equador e Nicarágua. Chávez havia sido útil para alguns dos candidatos. Em julho de 2003, por exemplo, Chávez comprou até 3 mil milhões de dólares em títulos argentinos, permitindo que o novo líder socialista de Buenos Aires pagasse e cortasse os laços com o Fundo Monetário Internacional, neoliberal. Chávez também comprou 25 milhões de dólares da dívida do Equador e se ofereceu para comprar mais 25 milhões de dólares. Além disso, o Peru e o México, em suas respectivas eleições nacionais de 2006, tiveram um número considerável de socialistas votando, por pouco não derrotando os candidatos conservadores. Em 2006, Chávez estava armando seus soldados com armas russas, tendo assinado contratos no valor de 3,5 mil milhões de dólares com o Kremlin para mais de 30 caças militares, 53 helicópteros de assalto e 100 mil fuzis AK-47. Os Estados Unidos apresentaram um protesto formal à Rússia sobre a venda de fuzis de assalto, já que Chávez era conhecido por estar trabalhando secretamente com guerrilheiros revolucionários marxistas na região. Em meados de 2007, a Venezuela explorou a possível compra de 9 submarinos movidos a diesel da Rússia, a um custo de 3 mil milhões de dólares. Os submarinos 636 e 677 da classe Amur carregam mísseis de médio alcance. A Rússia afirmou que operava dentro da estrutura das regras internacionais para exportação de armas e alegou que a cooperação entre a Rússia e a Venezuela não visa a ninguém. A China concordou em investir 100 mil milhões de dólares na América Latina em uma ampla gama de parcerias relacionadas a energia e commodities. A ideia era tentar diminuir a dependência econômica da América Latina dos Estados Unidos. A política agressiva da China na América Latina rendeu frutos ao fechar acordos comerciais com Cuba, Argentina, Brasil e Venezuela. De 1997 a 2005, a China investiu 700 milhões de dólares na Venezuela, e o comércio entre os dois países chegou a 3 mil milhões de dólares em 2005. Pequim também investiu 3 mil milhões de dólares no setor petroquímico da Venezuela. Os acordos comerciais entre a China e a Venezuela incluem energia, agricultura, transporte, mineração, habitação, turismo, telecomunicações e tecnologia da informação. O presidente Chávez chamou isso de uma nova aliança estratégica, que foi projetada para promover o multilateralismo. O presidente Chávez foi calorosamente recebido pelo presidente Hu Jintao em uma viagem à China em agosto de 2006. Chávez expressou a esperança de que a Venezuela pudesse exportar 500 mil barris de petróleo por dia até 2009 e 1 milhão de barris por dia na próxima década. O presidente Chávez também mencionou sua disposição de comprar caças a jato da China para complementar os que ele comprou da Rússia. Em setembro de 2006, a China entregou o primeiro de 3 radares avançados de defesa aérea de longo alcance comprados pela Venezuela, outros 7 radares JYL-1 estavam em fase de preparação. Em visita ao Irã para conversar com o presidente Mohammad Khatami em 2001, Chávez pediu uma aliança estratégica para trabalhar pela paz e estabilidade. Ambos os países eram membros da OPEP e estavam defendendo o aumento dos preços do petróleo. 5 anos depois, Hugo Chávez estava aproveitando a onda de alta dos preços da gasolina e se uniu à Rússia, ao Irã e à China como um grande consumidor de petróleo, em um eixo do petróleo. O novo Clube do Petróleo desafiou as políticas externas do EUA, pois os membros do eixo pressionaram pelo fim do mundo unipolar liderado pelos Estados Unidos e por um sistema internacional multipolar no qual a Rússia teria uma voz forte.
Outro aspecto importante do programa anti-americano de Hugo Chávez inclui o estabelecimento de relações estreitas com a Al-Qaeda e outros grupos terroristas. Vendo a si mesmo como o novo Castro, um colaborador de longa data de terroristas internacionais, Chávez, de acordo com um desertor venezuelano, recompensou a Al-Qaeda com $900 mil em dinheiro e $100 mil em ajuda humanitária ao Talibã após o 11 de setembro. Ele continuou a seguir os passos de seu mentor cubano, colaborando e auxiliando terroristas internacionais anti-americanos. Hugo Chávez é amplamente conhecido por simpatizar com os rebeldes marxistas, as Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia e Exército del Pueblo, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo ou FARC-EP. Quando um dos líderes das FARC foi capturado por caçadores de recompensas em Caracas, enquanto participava de uma conferência de esquerda, Chávez ficou indignado com a violação da soberania da Venezuela. Quando as forças militares colombianas começaram a bombardear um acampamento das FARC em uma área remota do Equador no final de fevereiro de 2008, matando 21 guerrilheiros, inclusive um de seus principais comandantes, Paul Reyes, Chávez tratou o fato como motivo de guerra. Ele ordenou que as tropas fossem para a fronteira com a Colômbia, rompeu relações diplomáticas com Bogotá e advertiu o presidente colombiano Álvaro Uribe a não tentar tal ação contra a Venezuela. Enquanto isso, o presidente do Equador, Rafael Correa, um confidente socialista de Chávez, sentiu-se compelido a seguir o exemplo, enviando tropas para a fronteira com a Venezuela. Os três líderes trocaram pouco mais do que uma torrente de insultos, mas o confronto militar foi o primeiro na América do Sul em mais de uma década. Depois de uma intervenção de uma semana da Organização dos Estados Americanos, a crise foi acalmada por um compromisso suavemente matizado. O maior perigo exposto nessa briga com a Colômbia foi a resposta precipitada do presidente Chávez a uma operação colombiana transfronteiriça de pouca importância. Chávez demonstrou uma imaturidade extraordinária. Ele merece ser observado. De acordo com o relatório, Chávez está seguindo o modelo que Fidel Castro elaborou para o chileno Salvador Allende, que importou milhares de paramilitares cubanos para derrubar a Constituição do Chile a fim de estabelecer um regime comunista. Chávez está continuamente enfrentando agitação interna e desafios ao caminho revolucionário de António Gramsci. Em um esforço para garantir que sua revolução passiva ocorra, Chávez está reproduzindo partes da experiência de Cuba ao conectar redes terroristas internacionais aos serviços de segurança, ao sistema financeiro e às empresas estatais do país como parte de seus planos. Terroristas islâmicos têm operado a partir da ilha turística venezuelana de Margarita, localizada a cerca de 23 milhas da costa nordeste da Venezuela. A ilha serve como ponto de parada para terroristas a caminho da região da Tríplice Fronteira ou Tríplice Fronteira, uma terra de ninguém onde convergem as fronteiras da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Margarita foi identificada como um centro de financiamento do terrorismo, juntamente com as Ilhas Caimán e o Panamá. O Hezbollah também era suspeito de usar a Ilha Margarita como parte de sua rede financeira. Outros países socialistas. 6 países com governos socialistas, Bolívia, Equador, Uruguai, Nicarágua, Argentina e Chile, são os principais candidatos a aderir à Revolução Bolivariana, liderada por Chávez. 2 outros países são de interesse devido à proporção considerável de seus eleitores que se inclinam para a esquerda, Peru e México. E a Colômbia é motivo de preocupação devido ao número considerável de guerrilheiros marxistas envolvidos em uma revolução armada no estilo leninista por meio da violência e do terrorismo. Bolívia. Após vários anos de violência e turbulência na Bolívia, uma réplica socialista de Hugo Chávez foi eleita presidente em janeiro de 2006. Evo Morales, de origem indígena amará, era um deputado marxista no Congresso Nacional, onde liderava a bancada de esquerda. Ele era mais conhecido como chefe dos cocoleiros, cerca de 30 mil agricultores e camponeses que cultivam coca na região de Chapar, no país. Ele culpou os Estados Unidos pela pobreza na Bolívia devido aos interesses geopolíticos e econômicos das corporações multinacionais. Ele declarou que os camponeses recorrem a cultivos ilegais como única alternativa à pobreza. As greves de trabalhadores e camponeses foram quase contínuas em 2001, exigindo o fim da erradicação das drogas patrocinada pelos EUA. O marxista, Oscar Oliveira, foi líder de revoltas em Cochabamba, onde liderou membros da Federação de Trabalhadores de Fábrica contra o controle estrangeiro dos recursos hídricos. Ele apareceu em Washington, D.C., em abril de 2000, quando o Institute for Policy Studies, o think tank da esquerda, concedeu-lhe o Prémio Orlando Letelier Ronnie Moffitt por sua liderança na insurreição sindical contra a privatização do abastecimento público de água. A Bolívia continuou sendo um barril de pólvora política em 2001, com protestos de mineiros e trabalhadores de outros setores econômicos. Com 3/4 da população boliviana vivendo abaixo da linha da pobreza, muitos analistas na época se referiram à condição pré-revolucionária do país. O presidente Gonçalo Sánchez de Luzada permaneceu no cargo até outubro de 2003, quando, após 6 semanas de protestos em massa, fugiu para Miami. Nessa época, Evo Morales estava em uma crista de popularidade, liderando o partido político Movimento para o Socialismo e atuando como chefe do Sindicato dos Plantadores de Coca.
Sonho em impulsionar essa mensagem anti-imperialista com uma grande reunião de cúpula que inclua Fidel, Lula e Chávez, para mostrar que estamos unidos e fazer com que os imperialistas norte-americanos pensem duas vezes, declarou Evo Morales. Depois de expulsar o presidente Sánchez de Losada do país, a maioria indígena da Bolívia havia, pela primeira vez, encontrado sua voz política. 10% da população detinha 90% da riqueza da Bolívia. Muitos da maioria indígena estavam sem teto e viviam com menos de $2 por dia. Dependente de assistência externa, o país mais pobre da América do Sul contava com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Tradicionalmente, o governo atendia à minoria branca e mestiça, ignorando amplamente a maioria da população indígena. Quando os hidrocarbonetos da Bolívia foram avaliados entre 1997 e 2002, as reservas comprovadas de gás da Bolívia aumentaram em 362%, chegando a um valor estimado de 55 trilhões de pés cúbicos. Um sonho havia se tornado realidade. Mas a sociedade civil da Bolívia temia que o governo favorecesse os investidores estrangeiros em detrimento da população. A Guerra da Água, em Cochabamba, também gerou um clima de luta nos movimentos sociais do país. A questão de quem deveria lucrar com os recursos da Bolívia continuou a atormentar o novo presidente Carlos Mesa. Mas os contínuos protestos contra o governo, a violência e a raiva do povo o expulsaram do cargo em junho de 2005. A saída de Mesa foi uma vitória para os cocaleiros que já haviam lucrado com a expansão de suas plantações durante o prolongado período de instabilidade. O Movimento ao Socialismo, dirigido por Morales, organizou a última rodada de protestos que derrubou o presidente Mesa. Evo Morales foi eleito presidente da Bolívia em dezembro de 2005, o primeiro chefe do executivo indígena do país. Em sua primeira entrevista coletiva, Morales explicou que acreditava que os Estados Unidos usavam a luta contra o tráfico de drogas como um falso pretexto para instalar bases militares. Dizendo que seu governo combateria as drogas, Morales afirmou que nem a cocaína nem o tráfico de drogas fazem parte da cultura boliviana. Confortável com o abraço caloroso de Hugo Chávez, da Venezuela, e Fidel Castro, de Cuba, o presidente Morales seguiu rapidamente o caminho socialista traçado pelo modelo Gramsci-Chávez. Primeiro, Morales prometeu imitar Hugo Chávez. Morales declarou: "Garanto a vocês a presença do camarada Chávez, que nos ensinará como ele apresentou uma nova Constituição na Venezuela e lutou contra os gringos e a oligarquia." Uma Assembleia Nacional criada em agosto de 2006 tinha um ano para redigir uma nova Constituição que proporcionaria uma segunda libertação ao povo boliviano. Pouco depois de sua posse, Evo Morales confrontou os bispos católicos romanos do país sobre o ensino de religião nas escolas. Muitos ficaram surpresos com sua ação, já que a Igreja tinha um relacionamento próximo com os grupos de base que o levaram ao poder. Mas a Igreja Católica Romana continuou sendo o inimigo número 1 de António Gramsci. Morales aparentemente achou que não era o momento certo para desafiar a Igreja diretamente e desistiu da ideia de confrontar os bispos do país. Mas sua hora chegaria. Em janeiro de 2006, Morales passou a controlar mais rigidamente os serviços de segurança, expulsando 28 generais da polícia e das Forças Armadas por suposta cumplicidade com uma operação secreta planejada pelos EUA para remover as defesas aéreas da Bolívia. O novo presidente trouxe equipes de inteligência cubanas e venezuelanas para retirar microfones ocultos dos escritórios do governo. Ele enviou cerca de 10.000 membros do quadro do Partido Movimento para o Socialismo para Cuba com bolsas de estudo médicas para formação em especializações necessárias. Morales anunciou planos para redistribuir 77.000 milhas quadradas, uma área aproximadamente do tamanho de Nebraska, entre a maioria indígena da Bolívia de 2007 a 2011. As terras que Morales prometeu redistribuir incluíam áreas cultivadas e propriedades privadas consideradas improdutivas ou obtidas de forma fraudulenta. O governo também ajudará os agricultores fornecendo suporte técnico, equipamentos, escolas e água potável. O Sr. Morales propôs uma legislação que permitiria que o governo aumentasse o controle da mídia. A legislação foi considerada necessária para tomar medidas contra a televisão por conteúdo considerado prejudicial à sociedade. Enquanto isso, a Venezuela forneceu $2 milhões para financiar um novo canal de televisão estatal e mais de 100 estações de rádio provinciais, transmissores de propaganda, em toda a Bolívia, e o presidente Morales recebeu $30 milhões para subsidiar alguns dos municípios do país. 6 membros do grupo terrorista Basco ETA da Espanha viajaram para a Bolívia e se reuniram com altos funcionários do governo Morales em 2006. Eles compraram casas em Cochabamba, o centro de narcotráfico da Bolívia e reduto do movimento para o socialismo de Evo Morales, que foi fundamental para levá-lo ao poder. A organização política basca Batasuna emitiu um comunicado elogiando o governo de Morales, chamando o movimento rumo ao socialismo da Bolívia de modelo para a região basca. Hugo Chávez prometeu enviar 400 contadores da empresa estatal de petróleo da Venezuela para a Bolívia para auditar os livros das empresas estrangeiras de energia. Supostamente, os auditores procuraram evidências para apoiar a renegociação dos contratos existentes sob a ameaça de expropriação.
O presidente Morales nacionalizou os recursos energéticos da Bolívia em 1º de maio de 2006. As empresas estrangeiras que operam nos campos de petróleo e gás natural da Bolívia tiveram a opção de ceder o controle de suas operações ou deixar o país. 7 empresas assinaram novos contratos com o governo boliviano, o responsável pelos recursos energéticos do país. Em uma demonstração para o povo boliviano, Morales enviou soldados para ocupar campos que, segundo ele, haviam saqueado as riquezas energéticas do país durante anos. Foi uma medida extremamente popular para a maioria dos bolivianos. Os novos acordos obrigavam as empresas estrangeiras de energia a ceder pelo menos 50% de sua receita para a empresa estatal de energia. As porcentagens cedidas poderiam chegar a 82% das receitas dos grandes produtores. Em uma visita à China em fevereiro de 2006, o presidente Morales foi aconselhado a evitar ações que pudessem levar os EUA a organizar um golpe entre oficiais militares descontentes. Você precisa ser simpático com os Estados Unidos, disseram-lhe, refletindo a estratégia de longo prazo da própria China de minar a influência dos EUA na América Latina. Ser bonzinho é a chave da fórmula de Gramsci para a revolução passiva. Os chineses ofereceram a Morales 38 mísseis Terra-HN, 5 Manpad de fabricação chinesa para substituir os mísseis levados pela CIA em uma operação secreta em dezembro de 2005. A agência foi ajudada por oficiais de segurança bolivianos que temiam que os mísseis fossem parar nas mãos de terroristas. O míssil de defesa aérea portátil é um míssil de ombro, de baixa altitude, que, nas mãos de terroristas, poderia ser usado contra aviões comerciais. Morales comemorou seu primeiro ano no cargo em janeiro de 2007 com um índice de aprovação de quase 50%. A nacionalização parcial do setor de energia do país prometia mais receita para o caminho socialista da Bolívia. Ao alterar drasticamente a estrutura tributária, o governo boliviano recebeu 82% dos lucros gerados pelos países estrangeiros do setor de energia. Essa porcentagem era exatamente o inverso da participação nos lucros antes da renegociação dos contratos da empresa. O próximo item da agenda de nacionalização de Morales era a reforma do setor de mineração. Acusando o sistema judiciário de restringir a nacionalização de setores econômicos importantes na marcha da Bolívia rumo ao socialismo, Morales exigiu a renúncia de 4 juízes da Suprema Corte. Ele acusou o sistema judiciário de roubar 300 milhões de dólares e liberar delinquentes, ladrões e narcotraficantes. O Sr. Morales foi apoiado por membros importantes do movimento para o socialismo. A taxa de sucesso de Morales começou a diminuir no final de 2007, quando a coalizão indiana que o levou ao poder foi dividida por rivalidades. Greves, tumultos e ameaças ocorreram em 6 das 9 províncias da Bolívia. As principais reclamações eram a tendência à ditadura e ao socialismo militante. Enquanto Morales e os soldados do governo lidavam com as revoltas, Hugo Chávez deixou claro que não estava se divertindo. Ele declarou que entraria em guerra contra a Bolívia se a oposição tentasse derrubar Morales. Em seguida, talvez com o fantasma do presidente marxista do Chile, Salvador Allende, que foi derrubado e morto em 11 de setembro de 1973, sussurrando em seu ouvido, Hugo Chávez disse: "Aviso à oligarquia da Bolívia que, se derrubarem ou assassinarem Evo, a Venezuela não ficará de braços cruzados." Equador. O esquerdista Lúcio Gutiérrez conquistou os trabalhadores pobres e os indígenas do Equador e, a partir dessa base política, derrotou o magnata da banana Álvaro Noboa para a presidência em novembro de 2002. Noboa era o homem mais rico do país, dirigindo mais de 110 empresas. O alinhamento esquerdista do país foi demonstrado quando cerca de 10.000 a 12.000 manifestantes locais e estrangeiros marcharam em Quito contra 33 representantes comerciais da Organização dos Estados Americanos que tinham chegado à capital do Equador para discutir as ramificações do acordo proposto para a área de comércio livre da América. As nacionalidades do Equador afirmaram que a proposta de flexibilização das restrições comerciais iria acabar com a vida, os recursos naturais, a produção nacional e o emprego. Aos gritos de "os excluídos por trabalho, justiça y vida", os excluídos por emprego, justiça e vida, as nacionalidades de esquerda do Equador registaram a sua oposição. Os erros de governação do presidente Gutiérrez deram origem a alegações de corrupção e a acusações de ter feito acordos de bastidores. O Congresso Unicameral de 100 lugares destituiu do cargo e as Forças Armadas equatorianas retiraram o seu apoio a Gutiérrez. Após os tropeções de um presidente interino durante mais de um ano, o eleitorado equatoriano apoiou esmagadoramente o economista de esquerda Rafael Correia para presidente em novembro de 2006. Doutorado em Economia pela Universidade de Illinois, o presidente Correia opôs fortemente à globalização, às políticas económicas neoliberais e ortodoxas e às organizações financeiras multilaterais, especialmente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Católico romano, abraçou a ideia de Igreja Popular da Teologia da Libertação Latino-Americana. Quando os seus opositores o classificaram como um clone de Chávez, Correia respondeu com firmeza: "Não estamos a copiar Lula, Chávez ou Kirchner. Não estamos à espera de uma receita do exterior." O presidente Correia venceu ao deixar claro que era contra as reformas de mercado, a administração Bush,
um acordo de comércio livre com os Estados Unidos e as corporações transnacionais que não obedeciam à lei. Também ameaçou não pagar a dívida externa de 10 bilhões de dólares do Equador, se as necessidades sociais fossem maiores do que o imperativo do serviço da dívida. Prometeu ao povo equatoriano, há muito maltratado, que o governo iria construir casas de baixo custo e duplicar o bônus de pobreza, de 36 dólares para 1,2 milhões de equatorianos pobres. Correia disse que o Equador voltaria a fazer parte da OPEP para ajudar a procurar o melhor preço para os 555 mil barris de petróleo que bombeia por dia. Ele disse que procurará estreitar os laços com presidentes de esquerda, como Michelle Bachelet no Chile, Néstor Kirchner na Argentina e Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Hugo Chávez é um amigo meu, explicou ele aos seus críticos. A tese de doutoramento de Correia na Universidade de Illinois reflete uma preocupação profunda com a distribuição do rendimento. A sua tese tratou do impacto da globalização no desenvolvimento e na pobreza. O presidente Correia disse que estamos à procura de uma América Latina unida que possa enfrentar uma globalização que é desumana e cruel. Aliado próximo de Hugo Chávez, o presidente do Equador afirmou no final de 2007 que achava que o seu amigo venezuelano era uma pessoa muito honesta, um líder claro, um presidente muito democrático. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad assistiu à tomada de posse de Rafael Correia e disse que qualquer nação que procure defender-se pode contar com a ajuda iraniana. Acrescentou ainda que somos partidários da paz. São os americanos que estão em guerra com o mundo inteiro. Uruguai. O líder da Frente Ampla neomarxista, Tabaré Ramón Vázquez Rosas, tomou posse como presidente a 1º de março de 2005. Milhares de apoiantes festejaram nas ruas de Montevideo o apoio a Vázquez Rosas, que prometeu trabalhar incansavelmente para o povo. Com exceção de Fidel Castro, que teve de cancelar a cerimônia por motivos de saúde, os marxistas latino-americanos estavam todos presentes, o brasileiro Lula da Silva, o venezuelano Hugo Chávez, o argentino Néstor Kirchner, o chileno Richard Lagos e o centrista paraguaio Nicanor Duarte Fritos. Um dos primeiros atos do presidente Vázquez foi o restabelecimento das relações diplomáticas com Cuba. Anunciou também um plano de assistência social de emergência no valor de 100 milhões de dólares para prestar cuidados de saúde básicos e fornecer alimentos aos mais necessitados do país. A fórmula de Gramsci tinha ajudado a levar outra esquerda ao poder na América Latina. A Frente Ampla tinha entrado na cena política em 1971, uma coligação frouxa de partidos comunistas e socialistas, do Partido Democrata Cristão e de outros atraídos por pequenos partidos de esquerda, incluindo a então guerrilha urbana marxista dos Tupamaros, cuja lealdade era para com Fidel Castro. Sobrevivendo a uma resposta férrea do governo uruguaio, os membros da Frente Ampla foram acrescentando e retirando vários grupos de esquerda ao longo do tempo. No entanto, após a restauração da democracia, a Frente aumentou constantemente seu número de membros. O apoio dos eleitores à Frente manteve-se estável ao longo dos anos, ganhando força a partir de 2002, quando foram adotadas medidas de austeridade para pagar a dívida externa do país. Vázquez aproveitou a crista da onda de miséria para chegar à presidência. A campanha de Vázquez prometeu aplicar um novo modelo de desenvolvimento mais equitativo, Gramsci, que beneficie os trabalhadores, as classes médias, os setores mais vulneráveis da sociedade e os setores envolvidos nas várias áreas da produção nacional. Teve muitos conselhos dos seus compatriotas marxistas na América Latina. Investigadores parlamentares uruguaios descobriram uma tentativa de contrabando de 15 mil cartuchos de munições de 5,56 mm de fábrica iraniana a bordo de um dos seus navios de guerra. O carregamento foi recolhido na Venezuela e fazia parte de um negócio mais vasto que envolvia a compra de 18 mil espingardas automáticas de fábrica iraniano. O negócio teria violado as restrições impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ao Irão por não ter suspendido o seu programa de enriquecimento de urânio. A triangulação Irão-Venezuela-Uruguai parecia fazer parte do Fundo Estratégico de 2 mil milhões de dólares anunciado pelo presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e pelo presidente Chávez na sua reunião de setembro de 2007 em Caracas. O fundo deveria ser utilizado para ajudar os governos latino-americanos a libertarem-se do imperialismo. Um dos membros da coligação da Frente Ampla Uruguaia, a Frente de Libertação Tupamaros, apoia o socialismo de Chávez. Nicarágua. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, tomou o poder do ditador Anastasio Somoza em 1979. Os sandinistas eram um grupo revolucionário pró-soviético e pró-Castro que prometia uma democracia alargada e abrangente. No entanto, não tardou muito para que a FSLN conduzisse o povo nicaragüense por um caminho em direção ao modelo soviético de totalitarismo. O massacre dos índios e a forte pegada do marxismo-leninismo depressa apagaram as aspirações democráticas do povo e a esperança de pôr termos às violações dos direitos humanos. O principal arquiteto do regime brutal dos sandinistas foi Daniel Ortega. No entanto, os sandinistas tropeçaram ao acreditarem na sua própria propaganda, na década de 1980, de que tinham consolidado o seu domínio e gozavam de um amplo apoio popular. Por isso, aceitaram a realização de eleições nacionais em 1990. A surpresa das surpresas ocorreu quando Violeta Chamorro, do Partido Constitucional Liberal,
obteve 51% dos votos populares nas eleições presidenciais, derrotando o regime sangrento de Daniel Ortega. O Sr. Ortega candidatou-se mais 3 vezes à presidência nas décadas de 1990 e 2000, perdendo todas as vezes. Nos bastidores, porém, a FSLN, sandinistas, estava ocupada a trabalhar com terroristas do Médio Oriente, da Europa e da América Latina, incluindo patrocinadores estatais como o Iraque e a Líbia, e grupos transnacionais como as Farc da Colômbia, a ETA Basca e outros. 5 passaportes nicaragüenses foram encontrados nos apartamentos de suspeitos de terrorismo no atentado ao World Trade Center, em Nova York, em 1993. O sistema político da Nicarágua debateu-se durante a década de 1990 com uma longa lista de problemas económicos e de corrupção. A FSLN, que baixou as armas em 1992 e se juntou à corrente política dominante, não perdeu o seu caráter revolucionário marxista. Os sandinistas não perderam de vista o facto de a Nicarágua ser um país pobre, com 2/3 da sua população a viver na pobreza. Confrontada com estas realidades intratáveis, a democracia da Nicarágua manteve-se num sistema de suporte de vida instável. Incapaz de proporcionar alívio à maioria da população, a posição do governo central foi-se degradando ao longo do tempo, enquanto a posição dos sandinistas melhorava. Os sandinistas estavam entre os primeiros membros do Fórum de São Paulo, organizado por Lula da Silva e Fidel Castro em 1990. A ideia de Lula da Silva Castro era ajudar os líderes políticos radicais a ganhar o controle dos seus países através de campanhas bem-sucedidas nas eleições nacionais. Seguindo o modelo de Gramsci, os marxistas apresentar-se-iam como populistas que se opunham à corrupção no governo e que se dedicavam a ajudar os pobres através de programas de saúde, educação e medidas anti-pobreza viáveis. Os sandinistas recuperaram em 2004, ganhando a presidência da Câmara de Manágua e de vários outros municípios. O líder sandinista Daniel Ortega descreveu os resultados eleitorais como uma nova revolução sem armas nem derramamento de sangue, o que parece ser uma referência direta à fórmula da revolução passiva concebida por António Gramsci. A sorte estava lançada para o regresso de Daniel Ortega, não como um fervoroso marxista-leninista, mas como um homem do povo, seguidor do revisionista marxista António Gramsci. Por exemplo, uniu forças com o Partido Liberal de Arnoldo Lehmann, uma jogada gramsciana, que teria posto fim à atual administração ao esvaziar os poderes da presidência. Dir-se-ia que Ortega aprendera bem as lições sobre a fórmula de sucesso de Gramsci na Escola do Foro de São Paulo. Durante a campanha presidencial de 2006 na Nicarágua, desapareceu a retórica ardente marxista-leninista de Ortega. A sua nova mensagem estava em conformidade com o conselho de Gramsci de dizer ou fazer o que fosse necessário para alcançar o poder através do processo eleitoral. Só depois se deveriam tomar medidas para moldar os valores da sociedade de forma a apoiar uma consolidação do poder suficiente para impor os princípios marxistas à sociedade e ao seu sistema político. Durante a sua campanha presidencial, Ortega deu a todos uma ideia de como iria governar nos primeiros dias da sua nova presidência. Os desafios que enfrentava eram grandes. Os 5,5 milhões de habitantes da Nicarágua eram os segundos mais pobres do hemisfério ocidental, apenas o Haiti ocupava uma posição inferior. O rendimento anual per capita era de cerca de $910. A resposta de Ortega foi fazer parceria com Fidel Castro, Lula da Silva, Hugo Chávez e outros líderes socialistas para rejeitar o que ele chamou de capitalismo selvagem. Somos vítimas de um neoliberalismo selvagem, disse um vendedor de rua apoiante de Ortega. Mas unidos, vamos continuar a lutar contra este sistema neoliberal que deixa os nossos filhos morrerem de fome. O vendedor ambulante revelou a verdadeira posição de Ortega, enquanto Ortega começou o seu mandato como presidente da Nicarágua com um sorriso cativante. Enfatizou a paz, a reconciliação, a estabilidade, os laços estreitos com os Estados Unidos e o comércio livre. Também apresentou imagens socialistas de educação gratuita, cuidados médicos, suplementos salariais para os pobres e redistribuição de terras. Na realidade, Ortega recebeu as calorosas boas-vindas de Lula da Silva, Fidel Castro e Hugo Chávez ao mundo de Gramsci. Os fornecimentos subsidiados de petróleo e gás da Venezuela ajudariam o novo regime a consolidar o seu poder, e a visita do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad em janeiro de 2007 prometia assistência adicional para ajudar Daniel Ortega a consolidar a sua posição antes de serem dados os próximos passos revolucionários. Argentina. O presidente argentino Néstor Kirchner entrou na cena política em maio de 2003 e combinou um ataque a interesses internos enraizados com uma política externa agressiva. Dando sinais das suas propensões socialistas, se não mesmo marxistas, Kirchner estabeleceu rapidamente relações calorosas com Fidel Castro, Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, o trio que representa o núcleo de cérebros esquerdistas e o principal financiador da América Latina. Kirchner também se aproximou de outros líderes afastados dos Estados Unidos, incluindo Evo Morales, da Bolívia. Numa reunião de janeiro de 2004 da Cimeira Especial das Américas, Kirchner vangloriou-se de que iria ganhar por nocaute, numa reunião agendada para breve com o presidente George W. Bush.
Kirchner reestruturou com sucesso 120 bilhões de dólares de dívida total dos 190 bilhões de dólares que a Argentina tinha, o que incluía juros vencidos que abrangiam 150 emissões de obrigações e 600 mil investidores. Em resultado destas medidas, a dívida total da Argentina caiu de 190 bilhões de dólares para 125 bilhões de dólares no mês, sem a ajuda do Fundo Monetário Internacional. Este passo em frente deu à Argentina uma pequena margem de manobra para resolver outros problemas de dívida que estavam a prejudicar a economia do país. Enquanto o presidente Bush se reunia com 33 presidentes presentes na Cimeira das Américas de novembro de 2005, milhares de manifestantes reuniam-se contra os Estados Unidos e o capitalismo. Um manifestante das Honduras explicou as manifestações de forma muito simples: somos um povo unido contra o comércio livre, porque o comércio livre é uma política de morte para os nossos países. Em outubro de 2007, Cristina Fernández de Kirchner, primeira-dama da Argentina, ganhou a presidência com mais de 40% dos votos. Substituiu o marido, Néstor, em dezembro e tornou-se a primeira mulher eleita presidente da Argentina. A sua popularidade baseia-se em grande parte no êxito do seu marido em recuperar o país do limiar do colapso económico desde 2001. A presidente Fernández de Kirchner é uma advogada inteligente que trabalhou habilmente ao lado do seu marido. Embora a continuidade política esteja, até certo ponto, assegurada na presidência de Fernández de Kirchner, há uma série de questões económicas delicadas que continuam a atormentar o país, incluindo a inflação elevada, o controle dos preços e o aumento da procura de energia. Um comerciante é citado como tendo exclamado: "Estou tão entusiasmado. A Cristina vai tirar-nos da pobreza." Chile. A primeira chefe do executivo do país, Michelle Bachelet, tomou posse em 11 de março de 2006. A presidente Bachelet tornou-se a quarta líder consecutiva da coligação socialista que governava o Chile desde 1990. Embora socialista, Michelle Bachelet situa-se no extremo pragmático dos esquerdistas que governam a América Latina. Na cerimónia de tomada de posse de Bachelet, a elite dirigente socialista marxista da região comportou-se muito bem, incluindo Kirchner, Vázquez, Lula da Silva e Morales. Podemos ter a certeza de que o seu desejo coletivo mais ardente era orientar a presidente Bachelet no sentido de seguir a fórmula de Gramsci no Chile e de se opor ao comércio livre ou ao que chamam imperialismo americano. O tempo dirá se Bachelet morde a isca. O venezuelano Hugo Chávez não se conteve e disse: "Na América Latina, temos um operário a tornar-se presidente, que é o Lula, chegou um índio, o Evo, uma mulher socialista, e um soldado, que sou eu, um soldado revolucionário, a construir um novo projeto sul-americano que é vital para a salvação do nosso povo." Revolução Bolivariana. O efeito combinado do Fórum de São Paulo, que preparou o terreno para a implementação do Plano de Ação Cultural de António Gramsci, e da Revolução Bolivariana de Hugo Chávez colocou vários países latino-americanos no caminho do socialismo, marxismo. O presidente Chávez forneceu o modelo para outros seguirem e a inspiração de Simón Bolívar como um libertador na guerra de classes. Hugo Chávez foi esmagadoramente eleito para o cargo em 1998 pelos 80% dos venezuelanos que estavam atolados na pobreza e com pouca esperança de que o seu mundo mudasse. Ao vencer as eleições populares, Chávez alterou as regras da sociedade contra a elite rica dos empresários, os detentores de grandes extensões de terra, as forças armadas e os meios de comunicação social, e outros que gozavam de posições privilegiadas. O presidente Chávez continuou a reestruturar a sociedade, avançando para a criação de um modelo de Estado socialista assente na cooperação das massas. O seu paradigma subjacente à Revolução Bolivariana foi concebido para ser exportado através da emulação, primeiro pela Bolívia e pelo Equador, pelo Uruguai e pela Argentina, pela Nicarágua e, talvez no futuro, pelo Chile. Os esforços de Fidel Castro e de Lula da Silva, na década de 1990, para abrandar a marcha dos Estados Unidos no sentido da limitação do comércio livre ajudaram a fornecer uma fórmula para os êxitos já conquistados pelo Fórum de São Paulo, a versão gramsciana do socialismo da América do Sul.